Olá, amados. Retornamos para darmos prosseguimento aos estudos das nossas lições bíblicas dominicais. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor apóstolo José Antônio de Castro. Nossos endereços: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. Ainda a Rua Delfim Frois, número 55, Centro, município de Coatis. Rua Major Carvalho, número 154, Distrito de Falcão, também município de Coatis. Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. Nesse endereço situa-se a nossa sede, município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, município de Porto Real. Nossa igreja está localizada bem na entrada da cidade, em frente ao CRAS. Também distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, Rua Rodovia, número 20.934, próximo à Torre. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Ainda, Estado de Minas Gerais, temos nossa igreja na Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Santa Rita de Jacutinga, bem em frente à Praça da Estação. Também Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, município de Caratinga, Minas Gerais. Estamos apresentando aos nossos diletos acompanhantes dos nossos vídeos o nosso último lançamento, Pneumatologia. É um livro de estudos sobre doutrinas, símbolos e dons do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É uma obra lançada por mim e vocês poderão encontrá-la em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. Pneumatologia é um livro editado pela Líteres Editora e não pode faltar na biblioteca de um obreiro aprovado. Estamos estudando neste segundo trimestre a nossa revista. É uma publicação oficial do nosso ministério, Ministério Missão Europa, e o nosso livro de estudos, o nosso manual da escola dominical, chama-se Ebenezer Dominical. São lições que acompanham a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre estamos estudando sobre missiologia, tarefa delegada por Cristo Jesus à Igreja, que tem tornado num grande desafio. O comentarista destas lições é o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. E hoje estaremos
falando sobre a lição número 2, que foi estudada no dia 14 de abril do ano em curso, e falamos sobre o seguinte tema: o que é evangelismo? O nosso texto áureo tiramos como base no capítulo 1, versículo 17, da Epístola de Paulo, 1 Coríntios, que diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Verdade aplicada: missões é a atividade exercida pela Igreja em atendimento à grande comissão deixada por Jesus, através da qual ela conclama os povos de todas as nações ao arrependimento e ao exercício da fé em Cristo, de maneira a se tornarem seus discípulos. Temos como objetivos específicos desta lição explicar sobre a necessidade de fazer missões, compreender a importância do estudo da missiologia para os dias atuais e fazer diferença entre evangelismo e missões. Os textos de referência encontram-se registrados em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 6, que diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A introdução diz: segundo relatos do livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos foram testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. Os ensinos que haviam recebido publicamente ou de forma individualizada do Mestre dos Mestres, eles partilharam com os povos. O evangelismo pessoal que realizavam era a consequência do grande gozo que receberam após a conversão a Cristo. O título do tópico 1 é Tipos de Evangelismo. A igreja primitiva praticava 2 tipos de evangelização: o evangelismo que atingia as massas populacionais e o evangelismo que era anunciado de forma individualizada. No primeiro tipo, anunciava-se as boas novas de salvação às multidões que se predispõem a irem até aos anunciadores. Já no evangelismo pessoal, a palavra é propalada de maneira particularizada. Mesmo através dessa maneira de evangelizar pessoas, pode-se abranger todos os habitantes da terra para Deus. Ainda que muitos não se convertam a Cristo, mas a mensagem pode ser semeada entre todos. O título do subtópico 1.1, da plateia para o palco. Disse:
Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 23. O ministério do evangelismo pessoal transfere os cristãos de mero espectadores na plateia para a parte central da arena, onde atuam como protagonistas praticantes da grande comissão deixada por Cristo. Subtópico 1.2. O que é evangelismo pessoal? O evangelismo pessoal não é um ministério, também não é um dom. Trata-se de uma reação natural de todo crente recém-convertido, ou seja, compartilhar as boas novas que salvam o homem perdido. Não devemos confundir o evangelismo pessoal com o dom de ministério de evangelista. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo número 11. Apesar de ambos pregarem a mensagem de boas novas de salvação, o evangelismo pessoal é consequência da grande alegria expressa pela conversão, ao passo que o dom de evangelista é um chamado ministerial. Subtópico 1.3. 2 tipos de evangelismo. No livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos testemunharam sobre Jesus e compartilharam seus ensinamentos de forma pública e individual. Ocasionalmente, multidões reuniam-se em lugar específico para ouvir um apóstolo pregar a palavra de Deus, principalmente após um evento notável de milagre de cura. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 8. Todavia, o ministério dos cristãos era estabelecido individualmente através do evangelismo pessoal. Tópico número 2. O evangelismo na igreja primitiva. A igreja primitiva praticava tanto o evangelismo em massa quanto o evangelismo pessoal. Durante o evangelismo em massa, a palavra de Deus era anunciada entre as multidões que se reuniam para ouvi-la. No entanto, ainda que milhares de pessoas pudessem ouvir a pregação do evangelho, outros milhares, naquele mesmo país, não ouviram falar da verdade que liberta. O fato é que o evangelismo em massa alcança apenas uma coletividade que se dispõe a reunir para ouvir a pregação. Porém, uma maioria ausente não seria atingida. A humanidade pode ser alcançada somente através do evangelismo pessoal. Este é o único meio de alcançar todos para Deus. Mesmo aqueles que não se convertam através da mensagem anunciada, não terão desculpas de que não receberam um testemunho pessoal sobre o imenso amor divino. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos ouviram. Que dizes de ti mesmo?
Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 22 a 25. Subtópico 2.1. O alvo do evangelismo é o discipulado. A palavra grega traduzida como discípulo, mathetes, é empregado 269 vezes nos 4 evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Tem o sentido de uma pessoa ensinada e treinada. No Evangelho segundo João, encontramos 3 definições para a palavra discípulo, conforme veremos a seguir. Subtópico 2.2. Envolvimento total. O verdadeiro discípulo é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua, ou seja, o seu envolvimento com a mensagem de Cristo é total. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31. Subtópico 2.3. Entrega total. O verdadeiro discípulo é alguém que dá a sua vida em prol do seu semelhante, conforme disse o próprio Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Tópico número 3. União total. O verdadeiro discípulo é alguém que permanece diariamente em perfeita união frutífera com Cristo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículos 5 a 8. Subtópico 3.1. O que Deus usa? A sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé, de prática e de conduta. A ela devemos submeter-nos. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo que nos mostra em quem devemos crer e o que devemos fazer. Ele é a fonte de vida. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo número 20. Subtópico 3.2. Deus é o Pai que administra e Jesus é o Filho que revela.
Deus também é o Espírito Santo que opera. Em qualquer lugar onde Deus é conhecido, o Espírito Santo é o poder através do qual ele opera. Jesus é o Verbo pelo qual ele se revela. Assim sendo, a obra de tornar Cristo conhecido e amado recai na esfera da atividade do Espírito Santo. Ele convence o mundo, chama ao arrependimento, regenera e santifica o coração de todo aquele que crê. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo número 6. É o Espírito Santo quem nos capacita a evangelizar. Jesus mandou que os discípulos operassem pelo derramamento do Espírito Santo, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo 29, versículo número 49. Jesus disse que o Espírito Santo daria poder para testemunhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8. No dia do Pentecoste, os discípulos testemunharam aos judeus e pessoas de diversos países reunidos em Jerusalém, conforme registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 5. O Espírito Santo inspirou os apóstolos a evangelizarem governadores e reis, conforme registro segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículos 18 a 20. O Espírito Santo deu-lhes coragem para evangelizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 a 31. Subtópico 3.3. O que Deus usa? O testemunho do crente regenerado. Conforme afirmou o apóstolo Paulo, a nossa vida é como uma carta aberta. É de suma importância que o crente tenha bom testemunho e uma boa reputação, porque assim o nosso testemunho terá muito mais impacto e eficácia na evangelização dos povos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo número 9. Conclusão. O evangelismo desperta-nos para o grande amor de Deus para com a humanidade. Deus sempre toma a iniciativa de buscar e restaurar o homem decaído, dando-lhe uma nova perspectiva de vida através da evangelização, que é o anúncio de boas novas de salvação. A revelação do amor de Deus é sem medida. Abrange todos os povos, raças e nações. A vontade divina é que todos venham chegar-se a Deus
para o louvor e glória de seu santo nome. Algumas observações. A evangelização ou o evangelismo dos povos e nações consiste na pregação do Evangelho de Cristo, ou seja, propagação da mensagem de salvação trazida por Jesus de Nazaré, segundo a fé cristã. Etimologia. O verbete evangelho tem origem na palavra euangelion, do grego koiné, que tem o sentido de boas novas ou boas notícias. O termo evangelho serve de base para nomear os 4 primeiros livros do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, chamados de evangelhos. Já a palavra evangelista tem proveniência do vocábulo euangelistes, também de origem grega, que significa aquele que traz as boas novas. Origem. Por esse motivo, os autores dos 4 livros do Evangelho são denominados evangelistas. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda que seja provável que o termo evangelista tenha ganho seu extenso uso devido aos evangelhos escritos por eles, considera-se, contudo, que a evangelização no âmbito do cristianismo tenha se iniciado com o ministério terreno de Jesus. Chamado mestre, ele fez discípulos e os instruiu de acordo com a sua doutrina, preparou-os e os habilitou para que disseminassem a mensagem do reino de Deus. O próprio Cristo pregou a mensagem de vida eterna durante o seu curto ministério terreno, segundo preceitua a fé cristã. Meus amados, no próximo domingo estaremos estudando a lição número 3, dia 21 de abril de 2024. E a nossa temática é uma pergunta: como a igreja primitiva cumpriu a sua missão? Ebenezer Dominical é a nossa revista de estudos das nossas lições bíblicas dominicais. Estamos falando sobre missiologia, tarefa delegada por Cristo à igreja, que se tornou um grande desafio. Este manual é uma edição oficial do nosso Ministério Missão Europa. E vocês poderão adquirir as nossas revistas das escolas bíblicas dominicais em qualquer uma de nossas igrejas. E queremos reforçar para todos vocês que o nosso livro Pneumatologia está à disposição em nossas igrejas para que vocês possam adquiri-lo. Pneumatologia é um livro de doutrinas sobre o Espírito Santo, um livro que procura estudar a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas, editado pela Líteres Editora. E todo obreiro aprovado deve ter em sua biblioteca um livro que fale sobre a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Até o próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos.